Bom dia. Bom dia. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Meninos, eu disse para vocês que eu já passaria a relação das notas, mas eu não consegui concluir ainda, tá? Mas até onde eu corrigi, a média não tá ruim, não. Tá bom? Tem uma outra nota baixa até agora, né? Hoje eu consigo concluir, amanhã eu passo a relação para vocês da nota da prova, tá bom? Lembrando que quem ainda não está me mostrando, não me mandou foto de atividades, de caderno e tudo, por favor, envie até o final, até semana que vem, para a gente fechar essas notas de caderno, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aulinha de matemática. Hoje, nós vamos falar um pouquinho da aplicação da função no nosso dia a dia, tá? Como que se aplica. Então, vamos lá. Então, o número, por exemplo, é tão comum no nosso dia a dia, embora a gente não percebe, que a gente não vê. Por exemplo, quando a gente quer saber o número de questões que a gente acerta em um teste, a velocidade média de um automóvel, né, por duração de tempo da viagem, números de pães que a gente pode comprar e o preço que nós vamos pagar, tudo isso utiliza-se função, tá? Função afim. Então, vamos aos exemplos. Por exemplo, na padaria, né, da Ana, tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Então, ó, essa tabela ela é organizada no número de pães e o preço a pagar. Cada pão custa 20 centavos a unidade. Então, como que ela fez isso, né? Dentro da função polinomial, nós podemos dizer que o preço a pagar é o nosso y e o valor do pão vezes o x, tá? Então, a quantidade de pães, né? O preço que a gente vai vezes o preço da unidade. Então, a gente vai fazer y é igual a 20 centavos vezes o x. Então, a gente tem o valor da unidade vezes a quantidade de pães que cada cliente quer comprar. Então, se um cliente ele quer comprar 5 pães, como a unidade é 20 centavos, ele vai pagar R$1. 4,80 centavos. 3,60 centavos. Essa tabela de preço de pães da panificadora da Ana está muito desatualizada, né? Era a época que a gente comprava 5 pães e pagava R$1 no pão, R$2. Isso ficou bem lá para trás. Continuando, então. Que quantidade de tela é necessário para acertar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Tá? Considerando o x a medida do lado do terreno, a quantidade de tela necessária para acertá-la é igual ao perímetro da área, tá? Então, como que nós vamos fazer? O perímetro do quadrado é a soma de todos os lados. Então, nós vamos ter y igual a 4x. Então, agora fica fácil. Nós vamos ter y é igual a 4 vezes 5. Então, nós teremos aí y igual a 20. Então, quantidade necessária é de 20 metros de tela para cercar todo o terreno, tá? Perguntas até aqui? Tá tranquilo? Então, aqui a definição de função afim, nós sabemos que ela pertence aos reais, né? O gráfico, né? Então, o gráfico, só para vocês observarem, o gráfico da função, ele é representado por pares ordenados, que é as coordenadas, dentro do plano cartesiano. Então, a gente precisa desse par ordenado para montar o nosso gráfico. Senão, não tem como montar, tá? Então, aqui, ó, nós temos o eixo das ordenadas, eixo das abscissas. O par ordenado do ponto B é a abscissa A, ordenada B, tá? Por que o do plano cartesiano em si, gente? O plano cartesiano, ela gozou de grande popularidade por quase um século, tá? Mas depois ela cedeu lugar ao raciocínio matemático de Newton. E, ironicamente, foi em grande parte a matemática de Descartes
que mais tarde possibilitou a ciência cartesiana. Então, a forma de localizar pontos em um plano imaginário foi dada realmente por René Descartes lá no século XVII. Então, vocês veem que esse uso ele é antigo, ele não é atual, tá? Então, para a gente montar um gráfico, a gente precisa atribuir possíveis valores para o nosso x, como a gente viu ontem. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, atribuir valores para o nosso x. No mínimo, 2 valores. A gente não consegue montar o nosso gráfico com um único valor para x. Precisa ter no mínimo 2, tá? Então, a gente atribui valores para o x, que é o nosso domínio, tá? Da nossa função. Então, aqui minha tabelinha é -1, 0 e 1. Vamos achar a imagem da nossa função, que pertence aos números reais, que são os valores de y. Depois disso, a gente tem os pares ordenados, a gente pode, então, partir para o gráfico. Então, nessa função y igual a x mais 1, por exemplo, nós vamos ter aqui, ó, minha tabelinha composta de 3 valores para x, -1, 0 e 1. Então, eu vou substituir. -1 mais 1, 0. Então, quando o x for -1, y é 0. 0, quando o x for 0, ó, 0 mais 1 é 1. Então, quando o x for 0, y vai ser 1. E agora, y igual a 1, 1 mais 1, 2. Então, quando o x for 1, y é 2. Agora sim, ó, presta atenção só num detalhe. Ó, aqui está o ponto A. Nosso ponto A ele tem par ordenado de -1 e 0. Como é 0 para x, para y, gente, o nosso ponto ele é em cima do eixo x, tá? Tá bom? Quando x for 0, é 1 para y. Então, tá bem aqui o ponto B, ó. Ponto B é bem em cima do eixo y. Quando x for 1, é 2 para y. Então, ó, 1 para x, 2 para y, tá aqui o nosso terceiro ponto que chamamos de C. Temos os pontos, podemos traçar nossa reta. Pergunto para vocês, com o que a gente aprendeu ontem. Esse gráfico aqui, ele é crescente ou decrescente? Essa função, ela é crescente ou decrescente, gente? Vocês entenderam a pergunta? É crescente ou decrescente? Primeiro C. Eu não entendi, cortou o som. Crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, isso mesmo. Como que nós sabemos disso? Nosso coeficiente angular tem que ser maior que 0. Isso mesmo. Nesse caso é, né? Crescente. Muito bem. Vamos a um outro exemplo. Olha aqui. Nessa função, y é igual a -2x. Vamos atribuir valores para x. Agora, que atribua o mínimo possível de valores. 2 valores só para x, -1 e 0. Só substituir, né? Ó, -2 vezes -1 vai ser 2. Por quê? -2. Na multiplicação, os sinais iguais soma. Então, menos com menos vai ser mais. Então, vai ficar 2. Agora, -2 vezes 0 vai ser 0. Então, ó, o domínio da função é os valores de x, -1 e 0. A imagem da função é os valores de y, 2 e 0. Agora, eu tenho par ordenado, posso montar meu gráfico. -1 para x, 2 para y. Tá aqui, ó, ponto A, tá? Agora, quando os dois são zeros, aí a gente tem uma função afim linear, tá? Ó, passa bem aqui, ó. Função afim, na verdade, que passa bem na origem, tá? Tá passando bem no eixo de origem porque é 0 para os dois. E nessa função aqui, gente, ela é crescente ou decrescente? Só olhando para o gráfico e para a função. Decrescente.
Decrescente, nosso coeficiente angular é menor que zero, ele é -2, isso mesmo. Então, vamos a um exemplo, né? Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 2,50 a bandeira, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Como que vocês calculariam o valor dessa corrida aí, primeiro C? Ó, a bandeira é R$ 2,50, então esse valor é fixo, você vai pagar sempre R$ 2,50 só pela bandeira. Entrou no carro, você vai pagar R$ 2,50. Cada quilômetro rodado, você paga R$ 1,50 por quilômetro. Como que vocês calculariam? Alguém se habilita aí falar para mim? Como que calcularia uma situação como essa? Alguém sabe resolver esse exercício? Te mudei sem querer. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós temos uma função. Então, nós vamos dizer que y vai ser igual. Quilômetro rodado é o valor fixo, é o nosso coeficiente angular, então é o nosso A, 1,50. A quantidade de quilômetros é o que a gente não sabe, então a gente vai chamar isso de x, mais o nosso coeficiente, o nosso termo independente, ou coeficiente linear, que é 2,50, que é a bandeira. Só o fato de você entrar dentro do carro, você vai pagar 2,50. Então, esse aí é o nosso termo independente. Você vai pagar esse valor. Então, a função ela vai ter essa cara aqui, ó. Y igual a 1,50 vezes x mais 2,50, tá? E aí a gente pode verificar que o valor cobrado é sempre 2,50, que é a bandeira, como eu disse para vocês, somado com 1,50 e multiplicado pela quantidade de quilômetros rodados. Então, agora fica fácil, né? Agora a gente consegue atribuir valores para x e descobrir, então, quanto a gente pode pagar. Por exemplo, se eu não rodar quilômetro nenhum, vou pagar apenas R$ 2,50. Se eu rodar 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 4,00. Então, como que eu sei disso? 1,50 vezes 1 mais 2,50, tá? Se eu rodar 2 quilômetros, então, ó, eu vou ter 1,50 vezes 2 mais 2,50, eu vou pagar 5,50. Se eu rodar 3 quilômetros, vou ter 1,50 vezes 3 mais 2,50, então eu vou pagar R$ 7,00. Compreenderam? Eu acho que sim, né? Tá todo mundo caladinho. Representando o gráfico desse exercício, seria isso daqui, ó, gente. Então, ó, nós temos aqui, ó, se eu não rodar quilômetro nenhum, vou pagar apenas R$ 2,50. Aqui tá o ponto. 0 para x, 2,50 para y. Se eu rodar, aqui tá o ponto. Se eu rodo 1 quilômetro, ó, vou ter aqui, ó, 1 para x, 4, vou pagar R$ 4,00. 4 para y, tá? Então, tá aqui. Então, ó, toda função linear é afim, tá? Mas nem toda função afim é linear, vai depender muito. Então, o gráfico dessa função não passa pelo ponto, por exemplo, ó, o gráfico dessa função aqui, ó, que é a primeira que a gente fez lá, não passa pelo ponto de origem, tá? Então, é o que sempre acontece nos gráficos de funções lineares, tá? Então, ó, função linear não passa pelo ponto de origem, mas passa em cima do eixo y. Porque a função linear é quando o nosso termo independente, ele é zero, tá? Porém, o nosso A tem coeficiente angular, como tá lá na função, ó. Esse é o nosso primeiro gráfico. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
Cadê? Deixa eu ver se eu encontro ele. Deixa eu voltar. Aqui. Porém, o nosso coeficiente angular tem que ser igual a 1, tá? Então, todas as vezes que eu tenho um coeficiente angular, olha aqui a nossa funçãozinha, ele é igual a 1 e o coeficiente linear é 0, nós temos uma função linear, tá? Lembra disso, né? Então, ó. Então, na função linear, a reta não vai passar no ponto de origem, tá? Não esqueçam disso. Então, olha só. Tirem um print desse slide. Ó, agora é a sua vez de examinar o exemplo abaixo e descubra linear ou apenas afim. Um veículo é abastecido por meio de um dispositivo provido de 2 relógios. Um deles marca o tempo de abastecimento em minutos e o outro o volume de combustível fornecido ao tanque do veículo em litros. Construa o gráfico cartesiano correspondente à situação, volume em função do tempo. Então, aqui a gente tem, ó, já os pares, tá? Coordenados. Só montem o gráfico e verifiquem se ela é uma função afim ou uma função linear. Faça essa atividade como tarefa para casa, tirem foto e me manda, tá? Lembrando que o caderno vale nota. Tirem um print aí desse slide, façam para vocês fazerem como atividade. Não vai passar, colocar lá no Classroom, não? Vou colocar, mas se vocês puderem... Alguém tá aí com o celular? Se puder já tirar a fotinha, já fica melhor. De tudo? Só desse. Esse aqui, por enquanto. Tá? Vou jogar esse material lá no Classroom para vocês, mas aí eu quero para amanhã esse exercício aqui, ó. Tá? Tá bom. Só esse. Só esse? Só esse. Slide 17. Para amanhã, tá? Vocês tiraram? Sim. Então, ó, características importantes que a gente tem na função afim, que a gente não pode esquecer. Isso aqui é relembrando, né? O domínio da nossa função afim é o conjunto dos números reais, tá? Que são todos os possíveis valores de x. A imagem é o conjunto dos números reais também, porque são todos os valores de y. Coeficiente angular, né, é o nosso a, coeficiente linear ou termo independente é o nosso b, e a função afim ela é crescente quando o nosso a é maior que zero e decrescente quando ele é menor que zero. Então, tem aí umas regrinhas que a gente pode relembrar, não esquecer, tá? Então, vamos aqui ao exemplo. Para a função f de x igual a 2x mais 4, quem é o coeficiente angular? 2. Coeficiente linear? 4. Como a é maior que zero, então a função ela é crescente. Então, vocês vão olhar sempre isso. Se o seu coeficiente angular, o seu a, for maior que zero, a função ela é crescente. Então, de onde você vai partir? Sempre da função, tá? Para a função f de x igual a menos 3x mais 1, coeficiente angular é menos 3, coeficiente linear é 1. Então, o ar, ele aqui nessa função é menor que zero. Então, a função, ela é decrescente, tá bom? Então, olha só. Raiz ou zero da função afim. O valor de x para o qual f de x é igual a x mais b se anula, ou seja, f de x vai ser igual a zero, é o que a gente denomina de zero da função, ou raiz da função. Então, por exemplo, a função afim definida por f de x é igual a 2x menos 10 é 5. Como que eu sei disso? Ó, 2x menos 10 é igual a zero, então eu vou ter 2x igual a 10, 10 dividido por 2, x é igual a 5. Ou, gente, fazendo pelaquela regrinha simplificada, como que a gente faria? Ó, ela é x é igual a menos b dividido por a. Então, x vai ser igual, ó,
Menos B. Menos, quem é o seu B? É o menos 10. Então, menos 10 dividido por 2, que é o A. Então, ó, menos com menos na multiplicação soma, vai ficar 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, x é igual a 5, tá? Perguntas, dúvidas? Então, eu vou fazer a chamada de vocês agora. De vocês, a maioria eu já tenho foto das atividades que passei, vocês já me enviaram, mas outros ainda não. Então, ó, quem não fez ainda, vocês me passem, tá? Quem tiver problema de acessar o Classroom e não apareceu lá as minhas mensagens, vocês podem depois me falar aqui. Tem um aluno me dizendo que não está conseguindo abrir lá. Vocês me avisam se está tudo certo, tá? Por favor. Deixa eu fazer a chamada rapidinho. Então, vamos lá. Ronisley. Tá aí, Ronisley? Presente. Jackson Emanuel. Tá por aí? Presente. Raquel. Presente. Ana Clara Moraes. Presente. Camila. Presente. Esther. Presente. Vitor Alexandre. Presente. Gustavo. Henrique. Gustavo Henrique, tá aí? Presente. Iara. Presente. Helena Luciana. Presente. Helena Luciana. Helena, você não é novata, não, é? Só não. Eu não tô achando seu nome aqui nessa lista. É Helena com E, viu? Ah, Helena, toda vez eu troco, eu fico procurando seu nome com H. Tá aqui. Helena Luciana de Bastos. Eric Gabriel. Presente. Você não gosta do E, não, Helena? Você gosta do H? Foi porque quando eu fui fazer no Facebook, aí eu coloquei com H, só que aí fica assim, mas não era pra ir com H, não. Ah, então tá bom. Jonatas. Já é a segunda vez que eu procuro seu nome aqui na lista com H e não acho. Jonatas, tá aí? Jennifer. Presente. E Juan. Presente. Meninos, então, a gente se vê amanhã. Vocês viram lá, né? A Juliana já mandou o recado. Apesar de ser simulado, vocês terão aula normal, tá? Vocês terão 2 dias aí para fazer simulado, né? Então, teremos aula normal. A gente se encontra, então, amanhã, tá? Tenham um bom dia aí e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meninos.